Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Olá Educacional. pessoal, sejam. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura aqui do pregão de 27 de março de 2013. Bom, pessoal, tivemos ontem finalmente um pregão de correção, algo dentro daquilo que a gente esperava, mas a verdade é que foi um pregão bastante difícil. A gente teve muita volatilidade ao longo do dia, enfrentamos aí muita dificuldade de montar as operações, tivemos um pivô de baixa ao longo do pregão que acabou estopando um monte de operação comprada que a gente tinha montado. Então acabou sendo aí um dia difícil, mas foi bom porque renova um pouco a tendência. Sempre que a gente tem uma correção, na melhor das hipóteses, a gente vai ter agora uma queda um pouco mais consistente e aí, de novo, podem abrir novas oportunidades para venda. Tá? Então, a ideia é a gente sempre ter uma correção para aliviar um pouco a pressão. Então, a gente começa com uma pressão muito grande na venda, vai operando na venda, vai trabalhando nessa situação. A partir do momento em que a gente tem vários dias consecutivos ou muitos dias consecutivos de queda, a gente acaba trabalhando de uma forma que a pressão acaba, ou seja, quem já vendeu lá em cima não quer mais vender, ainda não está zerando porque não tem nenhuma sinalização de alta, e a gente acaba ficando enrolado nessa situação, a gente acaba aguardando e tudo fica muito volátil e muito difícil da gente operar. O que acontece após uma correção é que alivia um pouco essa pressão, o pessoal começa a zerar a posição, começa a liquidar, entram nós day traders, swing traders, que queremos aproveitar o curto prazo e já começamos a montar essas posições tentando aproveitar esse repique, e tudo isso acaba por renovar a tendência. No momento em que o mercado voltar a cair, de novo a gente já tem mais uma vez diversos day traders vendendo, diversos swing traders vendendo, zerando posições, enfim, tudo começa a acontecer novamente, a roda começa a movimentar novamente. E isso é muito bom. Então, nesse sentido, foi interessante o movimento de ontem e a gente espera que ele continue por mais alguns dias. O ideal seria a gente ter aí pelo menos uns 4 ou 5 dias de alta, mesmo que seja enrolado, mesmo que seja volátil, para depois a gente conseguir novamente fazer aí boas vendas e conseguir montar boas posições, tá certo? Claro que a gente sempre torce para que o mercado suba, é natural, todo mundo ganha quando o mercado sobe, mas se não dá para ganhar na compra, vamos ganhar na venda. Mas nesse momento nós precisamos torcer para mais correção. O ideal seria que viessem aí pelo menos mais uns 4 dias de correção para a gente poder ter algo bem consistente depois na venda, tá? Para o dia de hoje, a gente espera, na verdade, um dia mais ou menos enrolado, em função do baixo volume que a gente teve no mercado ontem. Tivemos de novo volume abaixo da média, e hoje é o último dia de volume bom, de volume forte. Amanhã já tem muita gente viajando na parte da tarde ou até na parte da manhã. Enfim, então amanhã o mercado já vai trabalhar em véspera de feriado, então já vai ser o volume um pouquinho menor, último dia do mês, último pregão do mês, na verdade, então a gente já deve ter um pouco mais de enrolação. Então, para o dia de hoje, com base em toda essa expectativa e com base no volume baixo que a gente teve ontem, eu diria que eu espero uma abertura mais ou menos sem sal, vamos falar assim, abertura enrolada, mas eu acho que tem aí um viés altista e a gente pode se concentrar em alguns ativos interessantes que caíram muito, podem corrigir e a gente pode conseguir algumas operações perdão, interessantes ao longo do dia. Vamos trabalhar? Vocês estão vendo a minha tela, Ibovespa diário, como eu falei para vocês, aqui nós tivemos então um candle de correção no dia de ontem, mercado trabalhando com 1,5 de alta, então uma alta bastante consistente. Volume foi baixo, realmente, mais uma vez, um dos menores volumes aí do mês, se não o menor volume do mês. E é estranho a gente ter um dia de correção forte, com 1,5 de alta e o menor volume do mês, tá? Então me deixa aí, de certa forma, preocupado com essa movimentação. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui. Consigo. Então olha só, a gente tem aqui, tá? O menor volume do mês. A última vez que nós tivemos isso foi lá no Carnaval, tá? Então, complicado trabalhar com volume desse, tá, gente? Não foi
exatamente o que a gente esperava de um candle de correção. E daí, como eu comentei com o pessoal ontem, fica difícil até da gente imaginar. O mercado cai sem volume e sobe com menos volume ainda. Então a impressão é que ele quer realmente ficar enrolando um tempo por aqui. Isso é muito bom para nós também, que estamos em lançamento coberto aí até o dia 15 de abril. Então a gente tem aí mais praticamente 2 semanas, tá? Então, se em 2 semanas o mercado não mudar muito do que ele está, o pessoal vai embolsar aí 2,3, 2,5, 2,8 nas operações de lançamento coberto realizadas na Vale, tá? Então, a perspectiva para hoje é essa, tá? Como eu disse para vocês, eu acho que o mercado pode enrolar um pouco dentro dos 55.763 e da região aqui dos 55 mil pontos, tá? Perdão, marquei 54, não é 54, é 55 mil pontos. Então eu acho que o mercado pode enrolar um pouco aqui nessa região, eu espero uma abertura mais ou menos enrolada. E rompendo 55.763, a gente tem objetivo aqui nessa região de 55.950, então arredondando, nós temos lá 56 mil pontos, e rompendo isso aqui dá para a gente pensar num objetivo talvez até aqui na região dos 56.600, 56.580, tá? Alguma coisa nesse sentido. No caso de um dia de queda, pressão, ou melhor, suporte forte aqui na região de 55 mil pontos, até na mínima do ano agora, que é a região de 54.647, aí a gente deve ter um dia muito enrolado, tá? O mercado americano, o índice Dow Jones, nós tivemos ontem uma alta muito forte, fechou lá na máxima histórica de 14.563. Se romper isso aí, deve ir embora, deve lá testar 14.600, 14.700, até 15 mil pontos. Seria um alvo interessante. Está fazendo o movimento que eu falei para vocês há vários pregões atrás, conforme vocês podem visualizar aqui. Então nós temos aqui essa consolidação, preço já chegando nas médias. A gente deve enfrentar mais um tanto de volatilidade aqui, aí o mercado deve se decidir ou para cima ou para baixo. Pelo que a gente tem visto agora, tá, pessoal? O mercado aqui parece estar forte. Vejam que ele não consegue, o mercado lá parece estar forte. Porque ele não consegue passar dessa linha, ele perde essa linha dos 14.425, mais ou menos ali, e já volta. Então, está sempre deixando essas sombras e nos demonstrando bastante força. Cai num dia, sobe no outro, cai num dia, sobe no outro. Então o mercado não consegue engatar uma sequência de quedas, tá? No semanal a gente está na máxima, fechando a semana assim, perdão, a gente não deve sinalizar venda para os próximos pregões. Claro, estamos afastados da média, é verdade, tá? Então a gente gostaria de ver uma correção lá, mas não é o que a gente está vendo nesse momento. Gráfico mensal fechando assim também fecha praticamente na máxima e fica complicado em pensar em correção com o mercado lá fazendo isso. A gente sabe que precisa, mas fica complicado de pensar nisso dessa forma, tá? Vamos então às recomendações, perdão, vamos primeiro para as notícias, depois para as recomendações. Nós temos de notícias do dia de hoje uma agenda bastante pesada aqui no nosso mercado. A gente não é muito importante, mas enfim, sondagem de serviços e GPM já saiu às 8 horas, às 9 horas índice de preços ao produtor. E às 12h30, meio-dia e 30, nós temos aí o Banco Central informando o fluxo de cambial semanal no Brasil. Lá fora nos Estados Unidos, hoje é um dos dias que sai a notícia, ou uma das notícias mais importantes da semana, que é aí os estoques de petróleo, às 12 horas e 30 minutos, meio-dia e meio, meio-dia e 30. Temos aí também às 11 horas Pending Home Sales, que é os contratos assinados de venda de imóveis usados nos Estados Unidos, porém ainda sem conclusão do negócio. E já saiu o número de solicitações de empréstimos hipotecários. Tá? Então, dados sobre imóveis e também estoques de petróleo. Tivemos notícias também na União Europeia, na Inglaterra, na Alemanha, e não temos nada, então, Japão e China para o dia de hoje. Tá? Então, uma agenda bastante pesada, a maior parte já foi divulgado, mas ainda temos aqui, lá nos Estados Unidos, algumas notícias importantes que vão sair ao longo do nosso pregão. Para hoje, então, a gente começa com recomendação de compra em lojas Renner, tá? Apesar dessa consolidação aqui, apesar do ativo ter um book bastante complicado, uma liquidez bastante complicada, rompendo aqui R$ 75,
pode ficar interessante. Primeiro alvo aqui na região de 76,88, depois alvo lá na região de 78,99, enfim, tem espaço para bastante movimentação aqui as lojas Renner, tá? A gente no semanal está interessante, vem de nova máxima, corrigiu nas médias, já tinha dado o sinal de compra aqui, montou pivô de baixa, montou mais um sinal de compra aqui. Então pode ser interessante, o volume está acima da média de novo, já há vários pregões, sinaliza que pode estar preparando um movimento grande aí na sequência. Então vale a pena acompanhar se romper 75 com alvo lá em 76,88, depois 78,99. Muito cuidado com esse ativo em função do volume dele, que é muito complicado, da liquidez, tá? Então o book é muito vazio, tem que montar posições pequenas e trabalhar com bastante tranquilidade, que é um ativo bem perigoso nesse sentido, tá? Normal simplesmente sumir 50 centavos de book, tá? Então toma cuidado. Quem tem alavancagem maior aí, toma cuidado com esse tipo de movimentação, tá? Temos a Suzano, a SUS B5. Ontem ela traçou um movimento complicado, não permitiu que a gente fizesse um bom trade, mas de qualquer forma continuamos acompanhando, rompendo 7,45. Fica interessante com alvo em 7,50, depois lá nos R$8, tá? Essa é a Suzano, o código dela SUS B5. Temos também a Embraer. EMBR3 disparou ontem a Embraer e ficou interessante se romper 18,04, tá? Rompendo 18,04, ela vai ter posição, vai ter alvo lá na região nos 18,70, tá? Que é algo lá do ano, deixa eu pegar para vocês, de 2006 ou 2007. 2006, tá? É a máxima lá do ano 2006. Temos aqui alguma coisa também nessa região. Eu marquei errado aqui. 18,77, tá? 18,70, 18,77. Agora sim, lá do ano 2007, tá? Então tá aqui este objetivo aqui, 18,70, tá? Esta então é a Embraer, rompendo 18,04, tem alvo lá no 18,70. Cuidado porque o ativo fez uma alta muito forte de 4,3 ontem. Com certeza ele está esticado aqui nos 15 minutos, com certeza está precisando de uma correção aqui nos 60 minutos, então tomem cuidado para não serem pegos aí no meio de um movimento de correção, especialmente na primeira hora de pregão, tá? Temos aqui a Gerdau, GGBR4, infelizmente ontem tomamos 2 stops no ativo, não conseguimos aproveitar essa alta, foi um dia muito complicado, a gente montou a posição na Gerdau, primeiramente aqui, no 24, compramos, fomos estopados. Depois a gente montou posição de novo aqui no 28, gerenciamos de novo, fomos estopados de novo e depois ela fechou na máxima. Então, bem complicado trabalhar com esse movimento dela ontem. Mas, de qualquer forma, para hoje, a gente continua interessado, a gente continua querendo acompanhar. Rompendo aqui 15,45, ela fica legal, passa a ter objetivo aqui na região dos 15,86. Vamos marcar aqui, 15,71, 15,86, tá? E daí, rompendo esses 15,86, a gente pode ter alvo lá na região dos 16,32, tá? Então, mais ou menos aqui, tá certo? Esta, então, é a Gerdau, o código dela GGBR4. Temos também a Gol 4, que, apesar da notícia ruim dela, ela já vinha caindo forte aqui nos últimos 5 dias. Aqui fica um comentário interessante. Eu estava assistindo ontem lá no jornal da Globo News, ontem à noite, Jornal das 10, e o pessoal comentando a notícia da Gol, 1,5 bilhão, bilhão e meio de prejuízo, tal. E no final acabou subindo mais de 3% em função de receita, em função de dinheiro em caixa, em função de não sei o que. Gente, os caras esquecem de observar que ela caiu na última semana. Ela teve uma queda de 12,5%, tá certo? Então, essa alta que ela teve ontem não tem absolutamente nada a ver com dinheiro em caixa, nem absolutamente nada a ver com nada que eles achem que foi de favorável. Tem a ver com que o ativo simplesmente afundou 12,5%, mais, porque teve mais 5,8%. Então, aqui nós tivemos 4%, mais 6% são 10%, mais 2,5% são 12,5%, mais 2,65 são 15,
mais 5,8 são 21. Então, normal um ativo cair 21% em 5 dias, normal ter um repique, tá certo? Mas isso não tem absolutamente nada a ver com notícias do balanço, tá? Então, só um comentário interessante. Pessoal, mesmo esse pessoal da televisão aí, os caras comentam algo que eles não têm a menor noção, não têm a menor ideia do que acontece e acabam falando um monte de besteira, né? Então tá lá, a Gol rompendo aqui então esses 12,23, pode ficar interessante, ela vem cedendo muito forte, se ela romper essa máxima aqui ela pode ficar legal, difícil até de trabalhar com alvo nela, a gente colocou lá alvo em 12,89, vamos ver onde é que está 89, 12,67, dá pra gente colocar aqui 8,9, então tá aqui, ó, mais ou menos essa região aqui, tem espaço para trabalhar aqui, ó, esse ponto aqui, tá? Então 12,89, R$13, esta é a Gol 4, tá? Além da Gol, nós temos também a MMX, código dela MMXM3, também com possibilidade de repique, apesar do volume baixo, cedeu nos últimos dias aí 9,8, 10% num dia, 17%, no outro já deu 25%, no outro já deu 28%, então 28% em 4 dias, precisa de uma correção também. Rompendo 2,42, o alvo é enorme lá nos 2,97, não tem nada antes disso, tá? Então tem espaço para corrigir também a MMX M3. Além disso, nós temos a MRV, hoje tem bastante ativo, MRV E3, a gente ficou de olho nela, uma vez que ela ontem teve um aumento de volume, deixou mais um invertido, e para hoje, se romper 8,81, tem alvo lá nos R$9, depois 9,32 e aí vai. Tá? Então também um ativo que você deu muito forte nas últimas semanas e pode também dar um repique interessante para a gente aí. Tá? Temos também a HGTX3, a Hering, também depois de uma queda forte de aí mais de 3%, vários dias de queda ontem, ela pode estar falhando um topo. É a primeira sinalização, ainda é algo bastante inicial, bastante leve, mas é o primeiro sinal que nós temos de que a gente pode ter aqui uma falha de fundo. Então dá para operar no day trade, isso se der certo pode manter posição aí para swing trade, 20 ou 30% recomendado. Rompendo 37,05 então, alvo inicial aqui na região das médias, 38,50, e depois aqui no ponto médio, na linha média, que é R$40, 40,47. Tá? Além da HGTX, nós temos também a BISA, a Brookfield, a BISA 3. Então está aqui a BISA 3, também uma queda muito forte, uma pancada muito grande aqui nos últimos dias. Ontem deixou um grande invertido e se romper aqui 2,55, ela passa a ter alvo lá na região de 2,75. Tá? Essa então é a Brookfield, código dela BISA 3. Rompendo aí 2,55, a gente fica de olho nela. Tá? Para venda nós temos apenas uma, que é a Elet 6, tá? Então a Elet 6, apesar do volume baixíssimo, ela está muito bonita. Se perder aqui esses 10,95, ela pode estar falhando o topo, pode estar voltando. Dá uma olhadinha no semanal dela como está bonito. Vem de mínima, corrigiu, fez um pivôzinho aqui e ela pode ficar legal. Então se perder 10,95 é um rompimento de linha média, o alvo passa a ser aqui embaixo. Tá? Então tem alguns alvos intermediários, é verdade, tem alvo aqui, mas o principal é esse aqui. Tá? Então Elet 6, perdendo 10,95, alvo em 9,67, 8,65, 7,05, muito cuidado com a liquidez desse ativo. Tá? Rapidamente vamos dar uma olhadinha na BMF, não tem muito o que ver lá no dia de hoje, está bem enrolado, contrato de café está lá fazendo mínima em relação ao dia anterior, não estava previsto, a gente não tinha colocado nada, mas quem tiver mais adaptado, quem tiver acostumado a operar café, pode pensar em fazer uma venda nele, usando as técnicas de day trade, porque ele já está nas médias e já perdeu a mínima em relação ao dia anterior. Tá? Então, se for fazer um rompimento, alguma técnica assim, a gente pode tentar aproveitar uma vendinha no café. Tá? Temos o contrato de milho, CCM K13, também se aproximando aí de um rompimento, também pode ser legal, algo bem imprevisto, mas perdendo 26,50 pode dar uma boa venda, o contrato de milho, então, até que está bem interessante a abertura da BMF hoje. Temos também o contrato de boi gordo,
Esse é melhor ficar de fora, não está trazendo um movimento consistente. Contrato de mini dólar está trabalhando em alta hoje de novo, mas a gente ainda continua não operando o dólar, continuamos de fora do dólar, ainda achamos ele muito volátil, muito perigoso em função das constantes intervenções do governo. E finalmente vamos lá para o nosso mini índice. Então a gente está abrindo aqui bem no meio do caminho, uma queda aí de 1% aproximadamente, mas dentro dos limites que eu tracei para vocês, que é a máxima de ontem e a mínima do dia anterior. Tá? Então máxima de terça, mínima de segunda, é mais ou menos dentro disso aqui, a abertura bem em linha com aquilo que a gente esperava. Tá? Então a gente vai ter que esperar passar essa primeira hora para daí sim conseguir encontrar alguma coisa consistente. Tá? Temos aqui o índice futuro americano trabalhando em queda aqui de 0,43%, mais ou menos no movimento que ele vinha traçando ontem. Sobe num dia, cai no outro, sobe num dia, cai no outro. Ontem foi alta, então hoje a gente já está trabalhando em queda também lá no mercado americano. Essa queda lá fora pode prejudicar um pouco a nossa recuperação, o nosso repique aqui, ok? Então é isso, gente. Eu não vou me enrolar muito aqui na despedida de vocês, porque a gente já está em cima da abertura do mercado. Então, muito obrigado a todos. Convido, como sempre, a conhecerem nosso curso ao vivo durante o pregão. Só acessar www.interinvesteducacional.com.br e fazer o seu cadastro. Nossa equipe vai entrar em contato com vocês para liberar uma semana gratuita para vocês conhecerem nossos cursos, nosso curso ao vivo, nossas aulas à noite, enfim, participar de toda a estrutura aqui da Interinvest gratuitamente por uma semana, tá certo? Então é isso aí, gente. Muito obrigado a todos. Um grande abraço, um excelente pregão. A gente se vê daqui a alguns minutos lá na sala do curso ao vivo. Um abraço e até lá.